Olá, pessoal. Nós estávamos tratando das fontes do direito eleitoral. Já vimos a classificação, aquelas 3 classificações lá que nós propusemos, de fontes materiais e fontes formais, de fontes primárias e fontes secundárias, de fontes diretas e de fontes indiretas. Agora nós vamos analisar a situação das resoluções do TSE perante essas 3 classificações. E esse assunto aqui, sim, tem bastante importância para a nossa prova. Portanto, bastante atenção. Vamos lá. As resoluções do TSE são fontes materiais ou fontes formais? Nós vimos que as fontes materiais, elas são aquelas fontes que dão origem às regras, às normas jurídicas. Já as fontes formais são as normas jurídicas propriamente. As resoluções do TSE são normas jurídicas, pessoal. Portanto, são fontes formais. Vou colocar aqui ao lado só para complementar. Que elas são normas jurídicas. Embora não sejam normas jurídicas editadas pelo Poder Legislativo, são leis, porque elas possuem caráter, vamos complementar um pouco mais, caráter geral, se aplicam a todos, e abstrato. Não tratam de casos concretos propriamente, elas vão tratar de forma generalizada da matéria. As resoluções do TSE são fontes diretas ou fontes indiretas? Elas tratam propriamente de direito eleitoral ou tratam subsidiariamente de direito eleitoral? Fácil, né, pessoal? As resoluções do TSE tratam diretamente. Tratam diretamente de direito eleitoral. Por fim, as resoluções do TSE são fontes primárias ou fontes secundárias? Nós vimos que as fontes primárias são aquelas que extraem fundamento de validade da Constituição. São aquelas em que a Constituição autoriza que sejam legisladas. No caso, a competência legislativa, ela é conferida ao Poder Legislativo. Já as fontes secundárias, elas se prestam a interpretar e a regulamentar as fontes primárias. Dessa forma, pessoal, se nós formos considerar a técnica jurídica, o que nós estamos analisando, elas são fontes secundárias. Por quê? Porque elas extraem o fundamento de validade da legislação eleitoral. Ademais, as resoluções eleitorais, elas são editadas pelo Poder Judiciário. Assim, nós não podemos afirmar que elas se tratam de fontes primárias, mas sim fontes secundárias. Registre-se, contudo, que há entendimento do STF no sentido de que as resoluções do TSE sujeitam-se ao controle de constitucionalidade, devido à necessidade normativa do órgão superior eleitoral. Aqui, pessoal, eu quero que vocês raciocinem com bastante calma para facilitar a compreensão. O que é o controle de constitucionalidade? O controle de constitucionalidade, de forma bem sucinta, é um mecanismo criado ali, pelo qual nós aferimos se a legislação infraconstitucional contraria ou não contraria o texto constitucional. Se contrariar, por intermédio desse controle, nós declararemos a legislação como inconstitucional. Se ela não contrariar, nós temos que a norma infraconstitucional será constitucional. Dessa forma, em vista dessa ideia, no julgamento, num julgado que não importa, não convém ao caso aqui agora, o STF analisou a constitucionalidade de uma resolução. Naturalmente, o STF não seria chamado a analisar a constitucionalidade de normas secundárias.
Por quê? Porque as normas secundárias, elas têm, como nós vimos, elas buscam fundamento de validade nas normas primárias e não lá na Constituição. Como elas buscam fundamento de validade nas normas secundárias, elas somente indiretamente sofreriam o controle de constitucionalidade e não diretamente. De toda forma, o STF disse o seguinte, que as resoluções do TSE elas possuem um caráter peculiar. Que caráter peculiar é esse? É o fato de que o Poder Legislativo tem dificuldade de normatizar assuntos de direito eleitoral. O que ele disse? Que o Poder Legislativo deveria legislar sobre matérias de direito eleitoral, mas ele não faz. Por quê? Porque ele estaria restringindo as suas próprias prerrogativas. Quem que compõe o Poder Legislativo? São os congressistas, são os deputados estaduais, são os senadores. E esses deputados e senadores, eles naturalmente não vão querer restringir os seus próprios direitos. Em razão disso, eles não estabelecem lei normatizando a atuação deles. Dessa forma, o TSE, ele necessariamente acaba assumindo uma função normativa. E pelo fato dele assumir essa função normativa, entendeu o STF que as resoluções do TSE, elas têm fundamento de validade na Constituição. E, em razão desse fato, seriam normas primárias. Então, nós temos aqui um problema. Pela técnica jurídica, por se tratar de uma norma interpretativa, por se tratar de uma norma regulamentar, as resoluções do TSE não podem inovar na ordem jurídica e, em razão disso, são normas secundárias. Se a prova não mencionar nada, você tem que marcar que ela é secundária. Agora, se a prova trouxer alguma referência ao controle de constitucionalidade das resoluções, ou se ela trouxer alguma referência a esse caráter primário ante a dificuldade do Poder Legislativo de disciplinar normas de direito eleitoral, aí sim nós vamos ter uma situação de normas, se poderia afirmar numa questão, a depender de como estão as alternativas, nós podemos afirmar numa questão que as resoluções do TSE são normas primárias. Portanto, fica a divergência, fica bem esclarecido isso. Qual é a nossa sorte nisso tudo? Que as provas não têm perguntado. Elas sabem dessa dificuldade, elas sabem dessa divergência e, em nome da objetividade, elas acabam não cobrando isso. Nós vemos provas anteriores de tribunais, por exemplo, que elas cobram o seguinte, que as resoluções do TSE são normas formais, são fontes formais. Perfeito, sem nenhuma dificuldade, aquilo que nós vimos aqui no slide. Cobram também que as fontes, que as resoluções do TSE, elas são fontes diretas. Também perfeito, elas tratam essencialmente de direito eleitoral. Mas elas não têm cobrado se são fontes primárias ou se são fontes secundárias. Quando muito cobram, vão cobrar que as resoluções do TSE podem sofrer controle de constitucionalidade. E aí é importante que você memorize que elas poderão sim, ok? É isso que eu tinha a dizer em relação à questão, é isso que nós tínhamos que analisar em relação às resoluções do TSE. Então vejamos ali um quadro síntese. Resoluções do TSE são fontes formais e fontes diretas. E daí fica a divergência em relação à questão da primariedade ou secundariedade das resoluções do TSE. Vamos em frente, pessoal. Eu disse a vocês que além dessa distinção a respeito das resoluções do TSE, eu gostaria de tratar um assunto que tem sido exigido em prova ultimamente, que trata da competência privativa, competência legislativa eleitoral. É o seguinte, aqui o fundamento dessa temática vem lá no artigo 22, inciso 1º da Constituição, que ele estabelece que legislar sobre direito eleitoral é da competência privativa da União. Façamos um destaque aqui nessa competência privativa. Ó, é privativa, pessoal. Se vier que é exclusiva ou que é concorrente,
Está errado. Nós temos que lembrar que a competência ela é privativa, ela não será exclusiva e ela não será concorrente. Cuidado com isso para fins de prova. Lembrem lá do artigo 22 que fala em competência, compete privativamente à União legislar sobre direito civil, direito comercial, direito processual, direito eleitoral. Ok? Portanto, a competência para disciplinar de forma privativa assuntos de direito eleitoral é conferido à União. Ok? É isso, esse é o conceito. Além disso, é importante nós conhecermos também o parágrafo único do artigo 22. Por que é importante? Porque esse parágrafo único prevê que a Constituição permite a delegação da União para legislar sobre questões específicas, desde que autorizado por lei complementar. Dessa forma, teoricamente, nós poderíamos ter uma legislação estadual sobre direito eleitoral, tratando de questões específicas. De toda forma, tem uma questão anterior de concurso, que vocês vão ver lá no material em PDF, que trata da possibilidade de delegação. Fora essa questão, isso não tem sido ventilado em prova. O que é efetivamente bastante incidente e bastante cobrado é a questão do artigo 22, parágrafo 1º da Constituição, que vai tratar da competência privativa da União para legislar sobre direito eleitoral. Ok? Essa era a informação referente à competência legislativa. E no próximo slide, nós vamos ver a possibilidade ou não de medida provisória eleitoral. É possível ou não é possível? Isso aqui também nós vamos analisar, é um assunto que é constitucional, mas ele é bem pontual aqui na nossa matéria eleitoral. Vejamos, a disciplina vem lá do artigo 22, parágrafo 1º, inciso 1º da Constituição. Vejamos, em caso de relevância e urgência, o presidente da República poderá adotar medidas provisórias com força de lei, devendo submetê-las de imediato ao Congresso Nacional. Então, esse artigo 62 traz aqui a possibilidade de edição das medidas provisórias pelo Poder Executivo quando houver relevância e urgência. Vejamos ali o que diz o parágrafo 1º. É vedada, ou seja, é proibido a edição de medidas provisórias sobre, e aqui que nos interessa, sobre nacionalidade, sobre cidadania, notem, sobre direitos políticos, sobre partidos políticos e sobre direito eleitoral. Portanto, pessoal, respondendo ao questionamento do nosso, aqui do título do slide, pode medida provisória eleitoral? Não pode. Tá? Não é admitido medida provisória eleitoral, porque a Constituição veda expressamente que sejam ventilados assuntos de nacionalidade, que se relacionam ao direito eleitoral, direitos de cidadania, direitos políticos, partidos políticos e direito eleitoral. Desse modo, já analisamos a questão da resolução do TSE na classificação das fontes, vimos também os aspectos referentes à competência privativa da União para disciplinar direito eleitoral e vimos a proibição ao Poder Executivo de editar medidas provisórias de caráter eleitoral. Na sequência, e para finalizar essa videoaula, nós vamos tratar no restante aqui deste vídeo sobre as consultas. Pessoal, antes disso, vamos trazer um panorama bem básico aqui. Nós viremos desenvolver o assunto futuramente, mas as consultas, elas constitui uma função peculiar da Justiça Eleitoral. Nós temos que a Justiça Eleitoral possui a função jurisdicional, que é a de julgar os conflitos. Nós temos que ela tem uma função administrativa, que é fazer acontecer as eleições, que também diz respeito à atribuição da Justiça Eleitoral. Nós temos também uma função normativa, nós vimos as resoluções do TSE e nós vimos a importância que inclusive o STF dá para as resoluções do TSE, portanto é uma função da Justiça Eleitoral.
e nós temos a função consultiva. O que é essa função consultiva? É o que nós vamos analisar aqui e nós vamos concluir ao final do estudo quero que vocês vão desde já pensando se as consultas são fontes formais ou se elas seriam fontes materiais do direito eleitoral. Vamos lá. As consultas, no que consistem? Na atribuição conferida aos TREs e ao TSE. Já anotem aqui, para fim de provas, que o juiz eleitoral não tem função consultiva. Tá? Para o quê? Para responder questionamentos feitos por autoridades competentes, desde que não se refira a um caso concreto. Ou seja, a Justiça Eleitoral ela será consultada para proferir parecer, para afirmar a respeito da legislação eleitoral qual é a aplicabilidade. Ela tem aqui a função, a aplicabilidade daquela norma tem um cunho orientativo. O TSE e o TRE serão chamados a afirmar se aquele questionamento que está sendo efetuado ali, ele é correto, se ele está incorreto, se está incorreto, por que está incorreto, ou não, se está ou não está conforme a legislação eleitoral. A finalidade da consulta é evitar depois processos judiciais eleitorais. É possibilitar que as eleições transcorram com naturalidade, sem lides jurídicas, ok? Vejamos, a competência para a consulta em relação ao TSE, ela vem disciplinada no artigo 23, inciso 12, lá do Código Eleitoral, que prevê: compete ao Tribunal Superior responder sobre matéria eleitoral as consultas que lhes forem feitas em tese por autoridade com jurisdição federal ou órgão nacional de partido político. Em relação ao TRE, nós temos o artigo 30, inciso 8º, que prevê que compete ao TRE, aos tribunais regionais eleitorais, responder sobre matéria eleitoral às consultas que lhes forem feitas em tese por autoridade pública ou partido político. Ainda em relação à questão das consultas, elas não podem se referir a casos concretos, elas devem ser feitas de forma abstrata, porque se elas se referissem a caso concreto, seria, como a gente deixou registrado aqui, uma antecipação do julgamento. Concordam? Se você pudesse consultar qual é o resultado da ação, você ia saber se você ingressa ou não ingressa na ação. De certa forma, você teria uma antecipação do julgamento. Portanto, a consulta não pode se referir a casos concretos. Ela tem que ser realizada em abstrato. Além disso, as consultas, elas caracterizam-se por ser fonte interpretativa e de caráter material. Na sequência, elas têm por finalidade orientar as partes. Além disso, e por ter essa função interpretativa, elas não possuem as consultas não possuem caráter vinculante ou erga omnes. Ok? Pergunta-se: a diferença entre a competência consultiva do TRE e do TSE? Sim, pessoal. Por que eu trouxe esse questionamento aqui? Porque as autoridades que poderão formular as consultas perante o TRE são diferentes das autoridades que poderão formular as consultas perante o TSE, de forma esquematizada. Vocês já viram esse slide lá nos PDFs. Revisando. As consultas formuladas no TSE, no TSE, poderão ser formuladas por autoridade com jurisdição federal ou por órgão nacional de partido político. Atentem-se à palavra federal e nacional. Já as consultas formuladas no âmbito dos TREs
poderão ser formuladas por autoridade pública ou por partido político, ok? Para você distinguir para fins de prova, se você prestar atenção nos termos federal e nos termos nacional, você vai saber que são só autoridades federais e que são só os órgãos nacionais de partido político. Ao passo que em relação ao TSE, nós temos a autoridade pública apenas e temos partidos políticos apenas. Para nós finalizarmos o estudo das consultas, nós vamos trazer um exemplo de consulta. Fica muito mais claro, muito mais fácil a compreensão. E assim a gente já vai antecipando um assunto muito importante de aula futura. Notem aqui, é uma consulta que foi formulada por um senador da República. Assim diziam os questionamentos da consulta. Aplicar-se-á a Lei Federal 12.891 para as eleições de 2014? Aqui, pessoal, por que foi feito esse questionamento? Essa lei aqui é uma das leis das reformas eleitorais de 2003. Essas leis foram editadas no final do ano. E daí se perguntou, podemos aplicar essa legislação já para o ano de 2014? Nós veremos mais adiante que o princípio fundamental do direito eleitoral é o princípio da anualidade. E ele prevê o seguinte, que a lei eleitoral, embora ela entre em vigor na data da sua publicação, ela somente poderá ser aplicada com o decurso do prazo de um ano. Ou seja, embora editadas, se elas forem editadas em dezembro de 2013, elas somente poderão ser aplicadas em dezembro de 2014. Só que não são todas as normas que têm que observar o princípio da anualidade, mas apenas as normas que tratam de processo eleitoral. De certa forma, então, e prestem atenção, o questionamento foi o seguinte: a Lei Federal 12.891 de 2013, ela trata de processo eleitoral? Porque se ela não tratar de processo eleitoral, ela poderia ser aplicada às eleições de 2014. Aí, em caso afirmativo, vejamos lá, essa lei será totalmente ou parcialmente aplicada? Questionou-se ainda, tá? Parte dela trata de processo eleitoral e parte dela não trata de processo eleitoral? E no caso de parcial aplicação para a eleição de gerais 2014, quais serão os dispositivos que valerão para o ano que vem? Ou seja, houve uma dúvida geral, notem que não se reporta nenhum caso concreto, não é uma situação própria do senador, por exemplo, mas era uma dúvida a respeito da interpretação dessa Lei 12.891. Em resposta a essa consulta, o TSE deliberou. Vejamos. Consulta. A aplicabilidade da Resolução 12.891 de 2013 às eleições de 2014. Princípio da anterioridade eleitoral. Resposta negativa à primeira indagação, prejudicadas as demais. O que nos disse o TSE? Que a Lei Federal 12.891 de 2013 observa o princípio da anterioridade eleitoral e, por esse fato, não se aplica às eleições gerais de 2014. Com isso, pessoal, nós encerramos o estudo das consultas, vimos um exemplo que deixa muito clara a importância das consultas, e agora eu pergunto para vocês, elas são fontes formais ou fontes materiais? Nós vimos que ela tem cunho interpretativo, nós vimos que ela não tem caráter vinculante, ou seja, as consultas, elas não são normas. E em elas não sendo normas, nós não podemos classificá-las como fontes formais. Portanto, um dos principais exemplos de fontes materiais do direito eleitoral são as consultas respondidas pelo TSE e respondidas pelo TRE. Por hoje é só. Até o próximo encontro, pessoal.